Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de velhice, e fazer-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando moinhos no meio do campo, então vi que o moio se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos moios rodeavam e se inclinavam diante do meu moio. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás te dominar sobre nós? Pois isso ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: eis que ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E o contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai. Disse-lhe que o sonho é esse que estiveste. Porventura vivemos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos, porém, invejam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. E esses irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou para o vale de Hebrom e foi a Siquém. José é vendido como escravo, e achou um homem, porque eles que andavam errante pelo campo. Perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dizendo-me: peço onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui ouvi-los dizer: vamos a Dotã, José. Pois seguiu atrás dos seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e mantendo-o, lance-o numa destas covas, e diremos: uma fera comeu, e veremos que dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não tiraremos a vida dele. Também lhes disse Rúben: não derramaremos sangue, e lançai nesta cova, e este irá para o deserto. Lanceis a mão dele isto, para livrar-nos da mão deles e torná-los ao seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica de várias cores que traziam, tomando, lançado na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Então levantaram os olhos e viraram uma companhia ismaelitas que vinham de Gileada. E
seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, para levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que mantemos a nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e brandamo-lo a estes ismaelitas. Assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram José da copa e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. José era filho de Israel, um dos caçulas de Jacó. Ele, no entanto, era mais velho que Benjamim. Com 17 anos, ele apacentava ovelhas com seus irmãos, com seus outros irmãos. E Israel amava tanto ele que deu uma túnica colorida para ele, para demonstrar o quanto ele amava o filho dele. E um certo dia José sonhou com um feixe de trigo e vários outros feixes ao redor, se inclinando ao primeiro trigo que estava de pé. O primeiro trigo que estava de pé representava José e os outros representavam seus irmãos. E no outro dia ele teve outro sonho, que era com o sol e a lua e 11 estrelas. E na época José ele tinha 11 irmãos, que as 11 estrelas representavam os 11 irmãos dele, o sol e a lua representavam o pai e a mãe. Aí, quando ele contou para o pai dele repreendeu, porque ele não acreditava que ele ia reinar sobre eles, né? Além de seus irmãos, também contou o seu pai. E ficaram mais com raiva ainda. Aí chegou um dia que eles foram apacentar ovelhas lá em Siquém. E o Jacó, Jacó, a mesma pessoa, mandou ele ir olhar para ver se eles estavam realmente apacentando as ovelhas em Siquém. Só que quando ele foi ver, ele estava em outra cidade. E quando eles viram ele, eles foram praticar o mal com ele. Eles lançaram ele em um poço, sem água, vazio. Eles pegaram a túnica dele e mancharam com sangue de bode e rasgaram, para dizer que ele foi morto por uma fera. Rubem não tinha coragem de matar ele, então ele resolveu criar essa mentira. E ele decidiu vender ele para ser escravo no Egito. E depois disso, quando ele chegou no Egito, ele foi vendido para um general do faraó chamado Potifar, oficial Potifar. Mas José ficou com medo, e não ficou com medo porque sabia que Deus era com ele. José era mordomo de Potifar. Ele também era bonito e saudável. José gostava de trabalhar para Potifar, pois ele era alimentado, tinha moradia e roupas limpas. Após um tempo, a mulher de Potifar começou a gostar de José. Mas José respeitava Potifar e ele não queria pecar contra Deus e cometeu o ato com a mulher de Potifar. Aí um certo dia, a mulher de Potifar viu que a casa estava vazia e tentou de novo, mas ele não quis. E ela, ficando estressada, ela foi até Potifar e disse que José a agrediu. E depois disso, ele foi preso e passou vários anos lá.
E nesse tempo, o faraó, ele estava tendo sonhos. O primeiro sonho mostrava mostrava 7 vacas gordas e belas, que são devoradas por 7 vacas magras e feias. E o segundo, 7 espigas de trigo cheias e boas, são engolidas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. O faraó estava desesperado, pois ninguém sabia decifrar o sonho dele. Aí o faraó ouviu falar que José interpretava sonhos. E ele também prometeu para quem interpretasse o sonho dele, ele prometeu que iria virar governador do Egito. Então ele chamou